Boa tarde, pessoal. Acho que vocês começaram a ver a gente aí. Se tiver tudo ok, começa a mandar isso no chat aí que a gente consegue ver aqui, para a gente garantir que vocês estão escutando a gente bem, Se o estão vendo a áudio gente tá bom. bem. Isso. Nós Conferir vamos... se todos os áudios das 3 pessoas estão bons. Verdade. Boa tarde, pessoal. É o Rômulo. Vocês estão me escutando bem aí? O áudio tá chegando legal? Manda pra gente aí, por favor. Aqui, Lília, para conferir meu áudio também. Pedro por aqui, conferindo o áudio. Boa tarde novamente, pessoal. Dentro de 5, 7, 6 minutos aí a gente já começa. Vamos só esperar todo mundo ir chegando aí aos pouquinhos, se acomodando, e a gente já vai compartilhando o conteúdo aqui para vocês, e a gente espera que vocês gostem. Bem, pessoal. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Isaac. Estamos aguardando só mais uns minutinhos aqui, o pessoal ir entrando e a gente começa. Boa tarde, Alisson. Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Meus conterrâneos estão chegando aí também. Boa tarde, Thales. Boa tarde, Caio. Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos aqui e em breve a gente começa. A imagem tá boa para vocês também? Boa tarde, Vitor. Obrigado aí, pessoal, pelo feedback. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Graciela. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Tomás.
Boa tarde, Jéssica. Que bom ver um monte de gente conhecida por aqui. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Marciele. Boa tarde, Mônica. E boa tarde, Keila. Pessoal, respeitando quem chegou na hora aí, eu acho que nós vamos começar a nossa transmissão aqui. Primeiramente, eu queria agradecer muito cada um de vocês. A gente sabe como que é o tempo de laticínios, é bem corrido. Nessa quarentena também, acredito que várias pessoas estão se reorganizando com a rotina aí. Muito obrigado. Nós esperamos, de fato, utilizar bem esse tempo aqui para gerar um conteúdo relevante para vocês e que amanhã vocês já consigam aplicar ou ter alguns questionamentos para levar para os seus laticínios. Isso. Me apresentando um pouquinho, meu nome é Pedro Couto, eu sou um dos representantes do iTrack. O iTrack é um sistema de rastreabilidade e análise de produção específico para laticínios. E o iTrack pertence ao grupo IHM, que é uma empresa de engenharia de elétrica, automação e TI, que está há mais de 25 anos no mercado, com mais de 1.500 projetos entregues. E contando um pouquinho da minha história, eu cresci no interior do sul de Minas, lá em Perdões. Cresci dentro de um laticínios, minha família tinha laticínios do Letati. E, inicialmente, depois de percorrer um pouquinho a engenharia aí, eu voltei às origens e desenvolvemos o iTrack aí para ajudar os laticínios cada dia mais. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Lilian, sou engenheira de alimentos, formada pela Universidade Federal de Viçosa. Trabalhei em indústria de alimentos por um tempo, com produção, qualidade, pesquisa e desenvolvimento, um tempo na indústria de bebidas e por alguns anos dentro de laticínios também. E hoje no iTrack eu sou uma das especialistas na parte de laticínios e faço essa ponte entre o sistema e os laticínios. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rômulo Leite, eu sou técnico em laticínios, né, formado lá pela nossa saudosa Candinha, formado na turma de 2003, né, então fui admitido lá no ano 2000, e lá se vão aí 20 anos aprendendo a cada dia com essa matéria-prima maravilhosa, né, que nos desafia tanto, que é o leite. Depois eu fiz administração de empresas, fiz MBA pela Fundação Getúlio Vargas, estou há 7 anos como diretor técnico da Latec Ingredientes, empresa a qual eu sou sócio também. Tá? A Latec não é uma empresa que dispensa apresentações ainda, então eu vou apresentá-la também brevemente, sem tomar muito tempo de vocês. Nós somos fornecedores aí dos ingredientes Christian Hansen e Tate Line para essas regiões que estão aí no mapa apontadas para vocês. Nós fornecemos aí suporte técnico para os nossos clientes, né? Na aplicação desses ingredientes e em várias ajudas do dia a dia, com pesquisa e desenvolvimento, com desenvolvimento, né, de novos produtos, redução de custos. Então, a gente costuma dizer que o nosso trabalho do dia a dia é a 4 mãos aí, com os nossos clientes dessas regiões. Sem fugir muito, vamos começar, então, respeitando quem entrou aí no horário, com o nosso tema de hoje, que é a cifra de transição e rendimento técnico, alavancas para o ganho de eficiência de um laticínio. Né? Rendimento é um tema muito explorado, muito discutido e nunca esgotado. Né? Ele sempre vai estar em alta, é o pulmão aí
das queijarias, né? É o fiel da balança aí, muitas vezes, entre o sucesso ou não de uma queijaria, e a gente vai discutir um pouco aí quais são essas ferramentas aí para manejar esse rendimento. Começando com os conceitos, né? Rendimento econômico, o conceito de rendimento econômico nada mais é do que quantos litros de leite são gastos para produzir 1 quilo de determinado tipo de queijo. Esse rendimento é uma medida empresarial, né? O que ela responde para a gente? O que esse número responde? Qual é o rendimento litro-quilo da fabricação de determinado queijo, nosso famoso litros por quilo, né? Usual aí no dia a dia, no jargão técnico. Qual é o custo em leite para fazer 1 quilo de determinado queijo? E quanto nós devemos de leite para quanto vamos receber de queijo, né? No final da linha, é o rendimento econômico que paga as contas da fábrica, né? Ele é que vai fazer a gente poder honrar com as duplicatas no final do mês. É ele que, de fato, diz quanto de leite a gente comprou e quanto de queijo a gente conseguiu obter para vender. A nossa segunda definição é o rendimento técnico, que dessa vez é um controle mais amplo, no qual se considera a composição do leite, composição do soro e a transferência dos constituintes do leite para o queijo. Eu adicionaria ainda que o rendimento técnico é quem permite a gente fazer uma comparação aí entre lotes, né? A gente colocar as coisas na mesma base para entender um pouco mais como anda a eficiência da fábrica, né? A eficiência de ingredientes, a eficiência de processos. Ele responde para nós, então, qual é o aproveitamento obtido dos sólidos do leite de uma determinada fabricação de queijo. Qual é a cifra de transição, vou colocar o apontador aqui para ficar melhor da gente acompanhar. Qual é a cifra de transição das proteínas, gorduras, sais minerais e lactose do leite para o queijo? E por que obtivemos tal rendimento econômico? Eu costumo brincar que o rendimento econômico é uma resposta do quê, né? Quanto deu? Pá, aquele valor, né? Já o rendimento técnico, ele começa a te explicar um pouco mais o porquê você conseguiu aquele valor de rendimento econômico e quais medidas tomar para melhorar isso aí, uma análise muito mais ampla. Começando com o primeiro princípio aí do rendimento técnico, a gente precisa entender a cifra de transição com a também famosa frase do nosso querido Lavoisier, que é: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, é correto dizer que o leite na fabricação de queijos, ele vai ser transformado em queijo mais soro, né? Não é errado dizer que isso é uma equação matemática, onde tudo que eu tenho no leite, ou ele vai ser migrado para a forma de queijo, ou ele vai ser migrado para a forma de soro. Não se cria matéria, não se perde matéria. Se a gente mergulhar um pouco mais fundo aí nesse leite, a gente vai ver que ele tem uma parte seca, né, os constituintes sólidos do leite, aqui representado por essas barrinhas, né, onde temos aqui 3% de proteína, 3 quilos de proteína nesse leite, 2,2 quilos de proteína de gordura nesse leite, 5 quilos de lactose, 0,7 de sais e aqui em torno de 88 de água. É uma composição média, né? A gente sabe que varia muito, vai de 12 a 13,5 de sólidos aí, o leite de vaca, né? E cada um desses sólidos também vai sofrer uma transição diferente, né? Entre eles para o soro e para o queijo. Então, quando a gente retorna aqui ao nosso leite original, eu tinha aqui, ó, 3 quilos de proteína. E essa proteína, ela foi migrada, parte aqui para o soro, 700 gramas para o soro, e 2,3 kg para o queijo. Então, é correto eu dizer que 77% da proteína total original do leite foi migrada para a forma de queijo, foi transitada, daí o nome, né, cifra de transição. E 700 gramas de proteína, ela foi transitada para o soro e correspondeu a 23% de toda a proteína original do leite. E assim acontece com todos os constituintes sólidos do leite, né? Você vê com a gordura aqui acontecendo a mesma coisa. Eu tinha 3,2 quilos de gordura aqui no meu leite, dos quais
0,3 quilos eu perdi no soro, correspondeu a 8% do volume dos quilos originais, da quantidade original, e 2,9 quilos eu migrei para o meu queijo, totalizando aqui uma cifra de transição de gordura de 92%. Assim, está devidamente conceituada a cifra de transição de sólidos. A gente pode avaliar isso constituintes isoladamente, ou a gente pode agrupá-los, né? E a gente começa a falar assim, qual foi a cifra de transição de sólidos totais? Qual foi o coeficiente GL dessa fabricação, né? Que é uma outra maneira de explorar quanto de sólido, né? Quantas gramas de sólidos do leite eu aproveitei, né, para a fabricação de queijos. E agora eu vou fazer um convite também para vocês darem uma viajadinha comigo aqui, que é um conceito importante que a gente vai utilizar ao longo dessa apresentação, que é a gente pensar um pouquinho sobre a potencialização do ganho de sólidos, tá? Eu vou convidá-los aí a pecarem comigo aqui e imaginarem uma molécula de queijo, tá? Como se o queijo fosse composto de diversas moléculas com a mesma composição desse queijo final, né? Como se existisse isso, uma molécula original de queijo. Essa nossa molécula aqui desse queijo é uma molécula de queijo Minas Frescal. Ela tem aqui, ó, um componente aqui, gordura, com peso 180, um componente proteína e sais com peso 220, e 2 componentes iguais aqui, água de peso 300. Se eu separo esses grupos dessa molécula aqui, eu tenho o nosso extrato seco total do queijo, 400 gramas, e tenho 600 gramas aqui de umidade do nosso queijo, uma composição típica aqui do frescal do Sudeste, da região de São Paulo, principalmente, né? Em Minas Gerais a gente costuma ter um frescal um pouco mais úmido que esse, né? Esse aqui é uma composição típica do frescal comercializado aqui em São Paulo. Então imagine que essa seja a molécula estrutural do nosso queijo, ele seja composto de vários pedacinhos que preservam essa composição. Quando eu consigo, de alguma maneira, ter mais sólidos ou aproveitar mais sólidos do leite, então imagine aqui, hipoteticamente, que eu consiga aqui 2 unidades estruturais aqui de sólidos, né, que eu consiga aproveitar aqui do meu leite 400 gramas a mais de sólidos. Neste momento, eu tenho a obrigatoriedade para conservar a composição do queijo, para conservar a minha, entre aspas, aí, viu, minha molécula inicial, eu sou obrigado a adicionar as minhas moléculas de água, que vêm gratuitamente do meu soro, né? Então, a cada aproveitamento aqui, ó, de 400 gramas de sólidos, eu vou colocar 600 gramas de umidade proporcional, para que eu mantenha a composição original do queijo. Logo, quando eu aproveito 400 gramas de sólido, de fato, eu estou aproveitando, eu estou fazendo com elas 1 quilo de queijo a mais, né? Quando a gente arredonda essas contas, eu posso dizer que, no caso de um Minas Frescal com 60% de umidade, 1 quilo de sólidos totais vindas do leite a mais, aí, em proteína e gordura nas mesmas proporções, isso vai me trazer 2,5 kg de queijo, né? Então, o que eu ganho de sólidos neste queijo, especificamente, eu potencializo 2,5 vezes, porque eu adiciono umidade, né, a essa porção de sólidos que eu consigo aproveitar a mais no queijo. Um outro conceito muitíssimo importante para que a gente consiga fazer análises de rendimento técnico é o conceito de umidade ajustada ou de rendimento ajustado. Então, a gente trouxe nesse quadro aqui 2 lotes de fabricação de queijos, tá? Queijo mussarela aqui, por exemplo, que a gente tinha 5.000 litros aqui no lote 1, obtivemos 510 quilos de queijo, um rendimento litros-quilo de 9,80. No lote 2, também com 5.000 litros, nós conseguimos obter muito mais queijo, 529, né? E o nosso rendimento litro-quilo apontado foi de 9,45. Né? Então, é irrefutável a informação de que o rendimento econômico do lote 1, né, ele apresentou 19 quilos de queijo a menos do que o lote 2, ou 3,7% a menos. Isso é o que vai estar na balança no final do mês.
Mas se eu jogar um pouquinho mais de luz aqui nessa análise e a gente for enviesar aí pelo caminho do rendimento técnico, eu posso descobrir, por exemplo, como é o caso aqui, que este primeiro lote apresentava uma umidade de 43% e o lote 2 de 47%, ao passo que a umidade desejada pela fábrica era de 45%. Ora, então eu tenho aqui um problema, eu tenho um lote com 2 pontos abaixo da umidade ideal e eu tenho um lote com 2 pontos acima. Então, por meio de cálculos de umidade ajustada e de rendimento ajustado, eu consigo jogar essa quantidade de queijo que eu obtive com 43% de umidade, quanto ela seria se eu tivesse preservado aqui e jogado aqui os 45% de umidade que a fábrica preconiza. Eu teria não 9,80 litros quilo, mas 9,46, com uma umidade de 45%. E o mesmo acontece com o lote 2. Eu consigo transformar matematicamente esse lote que teve umidade de 47, hipoteticamente, se ele tivesse 45, qual o resultado que ele teria gerado de rendimento ajustado, né? 9,81. Então, nós temos também informação de rendimento técnico, que o lote 1 apresentou, arredondando aqui, 19 quilos a mais de rendimento técnico, ou 3,7% de queijo a mais. A fórmula é essa aqui. Isso não está na balança, mas isso indica para mim que, embora eu tenha obtido menos queijo no lote 1, eu tive uma maior perda de sólidos, um pior aproveitamento de sólidos aqui no lote 2. Então, fica o exemplo como a análise pura e simples do rendimento econômico não nos ajuda na tomada de decisão em como interpretar o nosso rendimento e como melhorar o desempenho da nossa fábrica. A gente precisa entrar um pouco mais nos cálculos aí, né? Entre eles, umidade ajustada. Devidamente conceituados aí os nossos rendimentos econômicos, rendimento econômico e rendimento técnico, eu posso dizer que são duas alavancas aí que precisam trabalhar juntas, né? Porque sem o resultado litro-quilo no final, a fábrica não paga as contas, né? E sem o rendimento técnico, eu não consigo entender as alavancas técnicas para melhorar esse rendimento econômico. Mas eu estou propondo uma nova alavanca aqui, uma alavanca um pouco mais voltada à gestão do rendimento, né? Essa gestão de rendimento, ela que vai impulsionar essas outras duas alavancas, e nós vamos começar a discutir gerenciamento estratégico do rendimento, né? Como a gente pôde ver, não é só uma alavanca técnica, não é só uma alavanca econômica, mas o gerenciamento estratégico de rendimento envolve outras variáveis, né? Essa é a matriz que a gente usa aqui na LaTeX, quando a gente vai avaliar e controlar rendimento. Ela é alicerçada aí por matéria-prima, né, como um fator determinante, eficiência de processo, como nosso segundo pilar, eficiência em ingredientes, o terceiro pilar, medição e controle do rendimento econômico e técnico. Isso aqui está ligado com geração e análise de dados. Além desses 4 pilares fundamentais, nós estamos propondo também 3 pilares acessórios que suportam todo esse trabalho. O primeiro deles, laboratório como gerador de informação. Lamentavelmente, ainda existem muitos laboratórios que são simplesmente geradores de dados, preenchedores de planilhas, e esses dados não são interpretados e não são usados em prol do rendimento. Então, a gente precisa de um laboratório que nos dê informação e que essa informação possa ser interpretada. Domínio bioquímico, ou isso pode ser entendido também de domínio das tecnologias, né, da relação de causa e consequência de cada passo de processo, né, se eu mudar o quê, para eu ter um objetivo X lá na frente, qual é o fundamento Y que eu preciso mudar, para que eu possa manejar, né, de posse desses dados e resultados, que eu possa manejar o que fazer nos meus processos, o que fazer na minha fábrica. E um pouquinho de
estatística aplicada a rendimento. Dessa maneira, a gente consegue cercar aqui o tema da maneira que ele deve ser abordado. Uma provocação, né? Melhorar o rendimento significa diminuir o custo do queijo? A resposta é sim, né? Se eu tenho um melhor rendimento da fabricação, eu diretamente diminuí o custo do queijo. E para a gente entender isso, então, nós precisamos saber o que compõe o custo de um queijo, né? Como é que isso é dividido. Evidentemente que depende do queijo, né? Depende da região, o valor que se paga no leite e tudo mais. Mas aqui é um preço médio de, por exemplo, um queijo mussarela. A matéria-prima representa 86,25% do custo de uma fabricação de queijos. A transformação em torno de 7,5%. A mão de obra, 3,5%. As embalagens, 1,21%. Fermento, 1,10%. Coagulantes na faixa de 0,49%. Cloreto de cálcio, 0,09%. E sal, né, o nosso cloreto de sódio aí, 0,15%. E aí, eu gosto muito de um cara, a gente sempre conversa com ele, a gente sempre chama ele para ajudar a gente, que é o Pareto. Ele fala para a gente que 80% das consequências advém de 20% das causas. Então, muito claro aqui, escolha as suas batalhas. Né? A gente não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, tudo de uma vez. A gente tem que entender o que é mais relevante. E eu acho que é muito claro para todo mundo que está vendo aqui que o mais relevante em termos de rendimento, em termos de resultado, de custo de queijo, é a variável matéria-prima. Né? E nós vamos mergulhar um pouco aí em como a matéria-prima pode interferir no nosso rendimento e, consequentemente, no resultado aí do nosso laticínio. Né? Como entender, gerenciar e tirar o melhor proveito da influência da matéria-prima no rendimento da fabricação de queijos. Bom, a gente começa com alguns problemas. O leite tem mais de 100 mil constituintes. Variações na sua característica são notórias. Inúmeras análises são requeridas para testar sua qualidade. Então, eu tenho uma certa dificuldade aí para escanear o meu leite, né, para saber exatamente o que tem ali dentro e tudo mais. Então, a gente vai aplicar Pareto de novo aqui na matéria-prima. A gente vai jogar isso tudo aqui no funil de Pareto e nós vamos descobrir que entre todas essas variáveis, a gente tem algumas que são mais impactantes, que é o que a gente vai tratar aqui. A primeira delas, composição físico-química, de proteína e gordura principalmente, aspectos microbiológicos voltados a psicotróficos, tempo de estocagem do leite e contagem de células somáticas. Essas seriam as 4 variáveis do leite que impactam mais fortemente em rendimento. Começando aí pelas proteínas. Né? Esse cara aqui, Muschietti, em 2008, ele fez um estudo e descobriu que, à medida que a gente... bom, esse dado é mais antigo, mas esse estudo dele é de 2008, mas ele mostrou para a gente que, à medida que a gente aumenta o teor de caseína do leite, eu consigo aumentar o meu rendimento. Esse rendimento aqui está em percentual, tá? Ele não está no nosso conhecido litro-quilo, é um estudo internacional, então eles vão fazendo por percentual de queijo, né? Então, 8,5% de queijo é melhor que 7% de queijo. À medida que eu vou aumentando a caseína aqui, eu vou melhorando o rendimento da fabricação do queijo na ordem de 1 kg de caseína resulta em 2,76 kg de queijo. Vou apresentar para vocês o meu amigo Fernando. Ele entrega para o nosso laticínio aí 100 litros de leite. Né? E o Fernando ele vai nos acompanhar ao longo desse webinar aí, fornecendo leite para a nossa fabricação de queijos. Né? Então, o Fernando ele me entregou o leite com essa composição, né? 3 de proteína, 3,2 de gordura, 5 de lactose, 0,7 de sais, e eu apliquei a essa composição uma cifra de transição, né? De 77% para proteína, 92% para gordura e assim por diante. E obtive com esse leite do Fernando 10 quilos de queijo com esta composição. Posso dizer, então, que eu tive com o leite do Fernando um rendimento de 10 litros por quilo. Na composição, gostaria que vocês focassem aqui no teor de proteína, 23,1,
e o teor de umidade, 44,6, porque eu também tenho como produtor o meu amigo Carlos, que também me entrega 100 litros. E o leite do Carlos estava idêntico ao do Fernando, exceto pelo teor de proteína. O Carlos me entregou um leite com 0,12 de proteína a mais do que a proteína do leite do Fernando. E eu apliquei a mesma cifra de transição, porque eu usei o mesmo processo, os mesmos ingredientes, o meu queijeiro é muito certinho com as coisas, ele não oscilou a fabricação, e eu consegui obter exatamente a mesma cifra de transição de proteína. O que isso faz com o meu rendimento? Ao aplicar 77% em 3,2 quilos aqui de proteína, eu consegui 2,40 quilos de proteína aqui no queijo, e não 2,31. E para manter a mesma composição final do queijo, ou mesma composição de proteína no queijo, eu precisei de mais água. Então, eu aumentei a umidade. Neste caso também, o que acontece é que, como a proteína é ela a formadora do coágulo, é ela que forma a rede tridimensional e faz a estrutura do queijo, ao conseguir mais proteína, eu acabo conseguindo arrastar um pouco mais de gordura, melhorando um pouco a cifra de transição de gordura, e ou melhorar um pouco a transição de sais, ou ter já originalmente um pouco mais de sais associados a essa proteína. Então, eu também tenho um pequeno aumento dos outros sólidos aqui, e a gente chega naquele dado de 10,28 quilos, ou ainda um rendimento aí de 9,73 litros quilo do leite do Fernando versus o do Carlos, avaliando a única diferença que aconteceu nesse processo todo, nessa fabricação toda, foi 0,12 a mais de proteína total no leite do Carlos. Né? O que isso representa em dinheiro para o laticínio? Vamos fazer um balanço aqui. Estou usando, por exemplo, o preço de R$ 1,40 de leite. Está caro, está barato? Depende, né? Quando você analisa, depende da época que você analisa, né? Hoje está um pouquinho caro já, voltou a estar um pouco caro esse valor aqui. O leite do Fernando, que tinha 3 de proteína, do Carlos 3,12, eu paguei os mesmos R$ 1,40. Só que com o leite do Carlos, eu consegui fazer 280 gramas a mais de queijo, como demonstrado ali no slide anterior. Eu vendi isso a R$16, e isso vai me dar um lucro de R$ 24,48, um lucro bruto, né, antes dos impostos e tudo mais. E eu posso dizer que o leite do Carlos me deu R$ 4,48 a mais para cada 100 litros, né, melhorando aqui esses índices aqui de lucratividade. Né, esse primeiro aqui, eu consegui melhorar o meu lucro da operação em 18%, ou ainda, se eu avaliar essa melhora sobre o faturamento, 3,2%. Aqui, se eu quiser olhar esse número para responder a pergunta, então, quanto a mais vale o leite do Carlos para mim, em detrimento ao leite do Fernando? Ele vale R$ 1,44, enquanto o do Fernando vale R$ 1,40, para eu ter o mesmo resultado final. Eu usei igual posto de gasolina aqui, ó, porque dá 4,5 centavos aqui, 4,6 centavos, se não me engano, essa conta. Eu coloquei aqui, né, uma moeda quebrada aqui, me desculpem, mas aqui o exemplo é bastante real aqui, eu não queria mudar os valores por conta disso. Conclusão final: 1 ponto percentual de caseína para quem vende queijo a R$16 gera 4,5 centavos de lucro por litro de leite. Então, essa é uma realidade aí para os donos de laticínio, para quem decide quanto pagar, políticas de qualidade, né? Ter mais caseína, né? Aquele 0,12 de proteína total, ele corresponde a 0,1 de caseína, porque a caseína é 78% aqui na América do Sul, 78% da proteína total. Então, você tem aqui 0,1 de caseína a mais para 4,5 centavos de ganho aí por litro trabalhado no laticínio. O teor de gordura, se a gente joga aquela composição na fórmula aqui do Van Slyke, de rendimento teórico, a gente vai receber um retorno dessa análise que cada 1 quilo de gordura a mais que eu tenho no leite, eu teria 1,73 quilos a mais de queijo, neste queijo que eu apresentei para vocês. Com essa composição específica, isso muda, né? Mas ele está considerando aqui, nesse caso, que eu estou ganhando também a massa de umidade em cima da massa de gordura.
E aí eu tendo um pouco a discordar na prática com esse, não na prática, isso aqui é verdadeiro, isso acontece na prática, mas no balanço financeiro do laticínio eu tendo a discordar dessa conta, porque a gordura, diferentemente da proteína, ela não estrutura o queijo. Quando eu arrasto 1 quilo de gordura a mais e mais bastante água associada aqui, eu vou estar mudando drasticamente o MD do queijo, a composição do queijo. Então, não acho justo, em termos econômicos, a gente considerar essa relação de 1 para 1,73, a não ser que você tenha efetivamente alguma coisa aí para prender essa gordura na água, né? Uma fosfolipase, por exemplo. Não é o caso, a gente está analisando a cifra de transição. Então, eu vou considerar para o nosso caso aqui, que 1 quilo de gordura no leite vai ser igual a 1 quilo de gordura no queijo, ou ainda 1,2 quilos de manteiga. Se eu recebo 0,1, né, um leite com 0,1 de gordura a mais, né, em 100 litros dá esse 1 quilo aqui de gordura, eu posso fazer aqui ainda 1,2 quilos de manteiga, se eu quiser padronizar o leite para o teor original comparativamente. No nosso balanço financeiro, eu trouxe o leite do Fernando agora, mantendo todas as outras variáveis iguais, tá? Leite do Fernando, 3,3 de gordura, leite do Carlos, 3,5 de gordura. Aquele mesmo balanço, né? Paguei 1,40, vendi queijo a 16, eu consegui fazer 200 gramas de queijo a mais aqui com leite do Carlos, com 0,2 a mais de gordura, o que me permite dizer que eu tive R$ 3,20 a mais de lucro com esse leite, com 0,2 de gordura a mais. Né? Eu poderia pagar até 1,43, que eu não estaria sendo injusto com nenhum dos dois, e teria o mesmo lucro lá no final. Né? Então, conclusão, 0,2 ponto percentual a mais de gordura nos gera 3 centavos por litro nesse exemplo. Né? Como eu disse, a gordura, diferente da proteína, a gente pode sambar com ela para lá, para cá, né? Vai para creme, vai para manteiga, eu vou enfiar ela mesmo dentro dos componentes do queijo. Então, estou considerando aqui, nesse balanço financeiro, que ele corresponde aí a 0,03 centavos por litro de leite. Aspectos microbiológicos. Esse é um gráfico da multiplicação bacteriana em função da temperatura de conservação e do tempo de estocagem. Você tem aqui um mesmo leite armazenado a 0 grau, armazenado a 4 graus e armazenado a 6 graus. Nesse eixo a gente tem o número de dias, né? E neste eixo a gente tem o log de contaminantes. Então, quando você vê 3 aqui, é 10 a 3, significa que são 1.000 UFC. Quando você vê 10 a 4, esse 4 aqui é 10 a 4, que são 10.000, 100.000, 1 milhão, 10 milhões e 100 milhões. Certo? Eu vou pegar aqui o exemplo muito comum no Brasil, que é um leite de 48 horas, de 2 dias, refrigerado a 6 graus. Ele vai ter, partindo aqui de pouco mais menos de 10.000 aqui, ó, o UFC de partida, né? É uma realidade bastante boa até. Ele vai ter 1 milhão de UFC ao final das 48 horas. Este mesmo leite, se for coletado com 72 horas e não mais 48, ele tem o potencial de dar um salto logarítmico para 70 milhões de UFC por ml. Né? Então, nós estamos falando aqui com 48 horas de 1 milhão e 72 horas, 70 milhões num leite a 6 graus. A gente tem outros estudos também que mostram que o grande problema, o grande salto de psicotróficos acontecem depois da 48ª hora. Né? Aqui seria o nosso limite de qualidade de leite, mesmo com relação a psicotróficos. Temos um outro dado também que correlaciona esses psicotróficos a rendimento. Ele diz para nós que uma contagem de 10 milhões de UFC por ml de psicotróficos no leite pode reduzir o rendimento da fabricação de queijos em até 5%. Né? Então, se a gente resgatar o nosso gráfico, nós estamos falando de um salto de 1 milhão para 70 milhões de contagem total, das quais a predominância em leite refrigerado aqui desses 70 milhões é sim psicotróficos. Mas eu vou deixar barato, eu vou considerar que nesses 70 milhões eu tivesse só 10 milhões de psicotróficos, para a gente considerar nos cálculos. Vai ter muito mais, né? Mas vamos considerar 10 milhões apenas.
Eu tenho aqui, então, o leite do Fernando, coletado com 72 horas e 10 milhões de psicotróficos, e o leite do Carlos, com 48 horas e 1 milhão de psicotróficos. Eu paguei R$ 1,40 nesse leite, porém, eu tive 5% a mais de rendimento aqui com o leite do Carlos, porque ele ficou só 48 horas e tinha uma carga de psicotróficos muito menor. Então, posso dizer que o leite do Carlos é capaz de me dar R$ 8,00 para cada 100 litros de leite a mais, né, em rendimento. O nosso balanço financeiro, ele poderia custar, sim, aí, 8 centavos a mais para me dar o mesmo lucro. Porém, no caso de psicotróficos, a gente tem uma outra conta aí bastante relevante, que é quanto custa coletar esse leite com uma maior frequência? Né? Quanto custa deixar de coletar com 72 horas e coletar com 48 horas? Né? Eu já sei que eu ganho 8 aqui em rendimento, eu ganho 8 centavos. Mas como é que é essa conta? Eu coloquei um exemplo aqui para vocês, evidentemente a realidade de cada um é diferente aqui nesses valores, mas vale a reflexão. Veja bem, se eu tenho uma rota feita em 72 horas e eu pago R$ 2,30 por quilômetro rodado, e essa rota é de 200 quilômetros, tem um volume de 8 mil litros e uma frequência de 10 coletas por mês. Eu vou ter um custo final de 6 centavos por litro de leite nessa coleta, de 72 em 72 horas. Se eu passar isso para 48, da forma mais preguiçosa possível, que qual é? É fazer a mesma rota, só que eu vou lá de 2 em 2 dias buscar e não de 3 em 3, né? Porque tem uma maneira mais inteligente que a gente rearranjar as rotas, né? Mas se eu fizer isso da maneira mais preguiçosa, eu vou continuar pagando o mesmo preço por viagem, vou trazer menos leite por viagem, infelizmente, né? E vou ter uma frequência maior, aumentando o meu custo de coleta aqui para 9 centavos. 9 menos 6, eu aumento em 3 centavos o meu custo de coleta. Ora, se eu ganho 8, pago 3, me sobram efetivamente 5 centavos por litro de leite ao fazer esse manejo. E nós não estamos nem começando a falar a respeito de qualidade, não é o nosso tema aqui hoje, né? Mas estima-se que 80% dos defeitos dos queijos têm origem nessas NS-Lab aí, nesses psicotróficos que estão presentes no leite cru. Quanto maior é a carga desses psicotróficos, dessas NS-Lab, uma enormidade de defeitos, de off-flavor, de formação de gás indesejado, de trinca em queijo, enfim, a gente tem uma enormidade de defeitos que poderiam ser melhorados fazendo a coleta em 48 horas. E ela, pelo menos, eu tenho uma convicção que essa conta de 5 centavos aqui, que sobra, esses 8 centavos aqui, seriam suficientes para pagar em qualquer realidade de leite um aumento de frequência aí de coleta. Célula somática, o nosso último fator aí abordado para leite, né? Elas são representadas por células de descamação do epitélio da própria glândula mamária e por células de defesa, os leucócitos, né, que passam do sangue para o úbere. Essas células aumentam em número no leite em caso de inflamação e infecção. O grande problema das células somáticas é que elas modificam a composição das proteínas do leite. A gente tem um aumento das soroproteínas e diminuição da caseína. E a caseína é a que vira queijo. Então, a gente tem mesmo, muitas vezes, um teor de proteína total muito próximo de um leite com alta quantidade de célula somática, né? Mas ele está com uma composição, uma proporção entre caseína e soroproteína muito diferente. Bom, nós temos esse estudo aqui que correlaciona rendimento, mais uma vez, rendimento percentual, tá? Então, rendimento percentual, lembrando, quanto maior, melhor, e o número de células somáticas aqui embaixo, né? Se a gente traçar uma linha aqui, um marco aqui nas 500 mil células somáticas e tirar uma média aqui de 0 a 500, né, uma média com 250 células somáticas, já passando esse rendimento aqui para litro-quilo, para a nossa realidade aqui, para os números mais familiares para nós teríamos aqui 11,3 litros-quilo neste patamar aqui de fabricação. E neste outro patamar, de 501 a 1 milhão, nós teríamos aqui um rendimento médio litro-quilo em 11,55 litros-quilo. Então, a grosso modo, nós podemos dizer que uma redução
de 500 mil células somáticas no leite pode ser capaz de me dar 0,25 litro quilo. E eu estou sendo bastante conservador com esse número. Você vê aqui que a gente tem picos severos aqui que ficaram, eu deixei de fora desse cálculo aqui, porque esse número poderia ser maior e causado por um pico, né? Estatisticamente é melhor a gente tirar esses dois picos aqui. Então eu fiz o cálculo sem os picos. No nosso balanço financeiro, a gente tem que, se eu pago 1,40 para os dois produtores, o Fernando com 750 mil células somáticas e o Carlos com 250 mil, o leite do Carlos vai me dar R$4 para cada 100 litros a mais em rendimento. Sempre lembrando esse valor, vendendo queijo a R$16, tá? Decidi colocar em dinheiro e não percentual, porque eu acho que fica mais palpável, tá? Poderíamos pagar 4 centavos a mais aqui no leite do Carlos do que no leite do Fernando, que zeraríamos aqui a operação, né? Então, posso afirmar que 500 mil células somáticas a menos é capaz de gerar 4 centavos por litro de leite no laticínio, tá? Avaliamos as variáveis da matéria-prima todas isoladamente. Vamos ver, quando a gente junta, o que acontece. Só mais uma informação, desculpa. As células somáticas, elas fazem o produtor perder dinheiro também. Esse quadro aqui mostra a produtividade de leite versus células somáticas. Então, um produtor que tem 1 milhão aqui, ó, de células somáticas, ele tem uma perda de 18% de produção. Se ele baixar para 500 mil, essa perda é só de 6%. Então, ele tem aqui, ó, entre 500 mil e 1 milhão, uma perda de 12%. É um argumento forte aí para sensibilizar os trabalhos do produtor para diminuir células somáticas. E aqui, não vou ler ponto a ponto, quem quiser dar um print aí, são algumas medidas para melhorar as células somáticas, né, para a gente orientar os nossos produtores para a melhora de célula somática lá na fazenda. Vou deixar aqui, deram o print, beleza. Vamos fazer um balanço, então, do nosso primeiro pilar, matéria-prima, e o seu impacto aí na produção de queijo, né? Eu usei aqui, ó, dados laboratoriais, usei domínio bioquímico, e não marquei aqui de verde, mas também usei, já que nesse momento, um pouco de estatística básica. Com relação à proteína, o leite do Fernando estava com 3% e do Carlos 3,12%. O leite do Carlos tem um potencial de 0,28 a mais de ganho. Com relação à gordura, o 3,3 contra 3,5. Então, aquele potencial lá de 200 gramas de queijo a mais. Com relação a psicotróficos, 72 horas para 48 horas, um potencial de 500 gramas de queijo a mais. Células somáticas, quando eu abaixo de 750 para 250, um potencial de 250 gramas de queijo a mais. Logo, no final dessa conta, se eu junto essas variáveis, eu tenho 10 quilos de queijo com o leite do Fernando e 11,23 quilos de queijo com o leite do Carlos, sem trocar os meus ingredientes, sem mexer no meu processo, mantendo todas as outras variáveis iguais. Eu estou dizendo aqui algo em torno de 13% a mais de queijo. Um rendimento litros-quilo seria, para essa fabricação, de 10 litros-quilo do Fernando, 8,90 litros-quilo para o leite do Carlos. Nosso balanço financeiro, temos aqui, ó, o leite do Carlos poderia custar até R$ 1,59, e a gente teria o mesmo resultado versus R$ 1,40 do leite do Fernando. Ou seja, o leite do Carlos a R$ 1,60 está barato, e o leite do Fernando a R$ 1,42 já está bastante caro para o laticínio. Esse número de 10 versus 8,90, numa fábrica de 70 mil litros dia, seria capaz de gerar uma diferença aqui, ó, de 896 quilos de queijo por dia, que é R$16. Nós estamos falando de R$14 mil em diferença de rendimento vinda da matéria-prima por dia, tá? É um número bastante impactante. Qual que é o problema da gente enxergar isso na prática? É que aqui a gente agrupou tudo de ruim no leite do Fernando e tudo de bom no leite do Carlos. E o que acontece na prática? É que a gente tem essas variáveis aí embaralhadas por produtor. Dificilmente a gente tem um produtor perfeito aqui como o Carlos
e um produtor tão ruim quanto o Fernando. Até acontece, né? Mais para o ruim aqui do que para o bom, mas existem também excelentes produtores. A gente acompanha aqui em São Paulo excelentes fazendas leiteiras aqui, que um leite sensacional. Existe esse leite do Carlos, até melhor do que esse que o Carlos apresenta aqui para vocês. Mas o problema é que na prática, essas variáveis embaralhadas, a gente acaba tendo rendimentos aqui, resultados muito próximos, né? Se eu dou uma embaralhada aqui nessas variáveis, eu posso ter aqui, no final das contas, aqui, um leite do Fernando com rendimento de 9,5 e do Carlos com 9,35, e a gente tende a achar que isso é mais ou menos parecido, né? Está dentro do nosso range ali, aceitável, né, de variação. Fechamos, assim, a nossa parte de ingrediente, de matéria-prima. Vou dar uma olhadinha no meu tempo aqui, viu, gente? Para não estourar tanto, ou não estourar nada. E vamos falar um pouco aqui de ingredientes e processo. Uma frase inspiradora aí, de sabedoria popular, para quem só tem martelo como ferramenta, qualquer problema é prego. Então, é o momento da gente usar os ingredientes e a tecnologia de processo a nosso favor, né? A gente não precisa ficar dando martelada, porque a gente só tem martelo. Existe muita coisa boa, além do martelo, aí para trazer resultado para a gente. Começando, o ingrediente que impacta muito no rendimento da fabricação de queijo, que é o nosso querido coagulante, né? Representa aí 0,49% do custo total da fabricação do queijo, e eles são os responsáveis, varia, né, como eu falei para vocês, mas eles são os responsáveis pela coagulação do leite. Em outras palavras, fazem a passagem do estado líquido para gel, transformam o leite em coalhada, podem ser obtidos de diferentes fontes e têm diferentes performances no tocante a rendimento e a efeitos secundários. Aqui, nós temos aqui os principais grupos de coagulantes que são comercializados, né, aqui no Brasil, partindo aqui sempre de pior performance para de melhor performance, e todos eles, evidentemente, dentro do range mundial aqui do nosso fornecedor, que é a Chr. Hansen, né? Então, quando a gente faz uma comparação aqui de rendimento esperado entre eles, mantendo todas as outras variáveis iguais, a gente tem para uma fabricação daquele queijo Minas Frescal lá, com 60% de umidade, né, aquele demonstrado lá atrás, a gente usou o rendimento de 6,30 aqui para coalho bovino como referência. Se eu mantenho tudo igual e substituo isso para uma protease ácida, eu melhoro aqui 2% o meu rendimento, né? Ele vem de 6,30 para 6,20, o que me dá 2% a mais de queijo. Se eu passo de protease ácida para quimosina de primeira geração, eu melhoro aqui 2,45 em relação à nossa referência, que é o coalho, e 0,45, 0,5% aqui em cima das proteases ácidas. Se eu passo para a quimosina de segunda geração, a gente consegue 4% em cima do coalho, e 1,5 aqui, 1,55 em cima da quimosina de primeira geração, que a de primeira geração é a quimosina bovina, a de segunda geração quimosina idêntica de camelo, né? E quando a gente passa para a terceira geração, nós conseguimos um resultado de rendimento de 5% a mais de queijo em relação a coalho e 1% a mais de queijo em relação à quimosina de segunda geração, tá? Além disso, a gente tem aqui os efeitos secundários causados por cada um desses coagulantes, né? Eles também têm efeitos secundários. O que é efeito secundário? É o risco que esse coagulante traz de causar amolecimento e amargor, tá? As proteases ácidas, nesse campo, elas estão pior colocadas, elas são muito agressivas, fazem uma proteólise muito intensa, né? Seguidas aí pelo coalho bovino e uma quimosina de primeira geração, quimosina idêntica bovina, que se for um coalho de boa qualidade, eles estão muito próximos. Lógico, se for um coalho de qualidade ruim, aí você vai ter um resultado pior do que a quimosina de primeira geração. Seguido aí pela de segunda e a de terceira geração, com efeitos proteolíticos muito pequenos. Isso pode ser visto nesse quadro aqui, que faz a relação CP entre os coagulantes, onde C é especificidade, está ligado à especificidade da enzima, e P está ligado ao efeito proteolítico, ou seja, quanto mais proteolítica, menor o CP. Quanto mais específica, maior o CP. Né? Essas variáveis vão andando juntas aí. E a gente tem aqui o grupo de coalhos bovinos aqui, que chegam aqui no máximo com 20 de CP. A gente tem as proteases ácidas aqui com CP bem baixinho, né? Elas proteolizam bastante. E a gente tem o grupo das quimosinas, onde eu tenho a quimosina bovina aqui, de primeira geração, que tem um CP de 20. Essa com 30 não é comercializada no Brasil.
aqui, essa com 40 já é a segunda geração, né, a quimosina de camelo, idêntica de camelo, que dobra o CP da quimosina bovina, e aqui a terceira geração da quimosina de camelo, que quadruplica o coeficiente CP em relação à quimosina de primeira geração, em relação à quimosina bovina. Entrando um pouquinho mais aí nesse mundo de coagulantes, eu vou soltar um vídeo para vocês, vou diminuir o áudio dele aqui, que ele está em inglês, e a gente vai discutir um pouquinho como acontece a coagulação lá no nível molecular do leite. Tá? Esse é um vídeo da Christian Hansen, é um vídeo com apelo técnico comercial, mas ele mostra didaticamente para nós como é a ação dos coagulantes na reação de coagulação do leite, né? Então a gente começa a ver a estrutura do nosso leite com glóbulos de gordura aqui maiores e as nossas micelas de caseína, essas bolinhas azuis aqui menorzinhas. Esses roxinhos que estão descendo aí são a quimosina, né? No caso, a quimosina Kaimax Supreme, que é a quimosina de terceira geração. Essa quimosina, ela corta a capa caseína na ligação 105-106, né? E essa é a grande ciência aí da coagulação. Quando faz esse corte, a gente libera o CMP, o caseíno macropeptídeo, e quando a enzima é específica, essa micela permanece intacta, a gente não tem perda de frações aqui na reação de coagulação. Começa, então, aí no vídeo, a segunda fase da coagulação, que é quando o cálcio atua e forma, né, essa rede tridimensional aqui, nosso fosfoparacaseinato de cálcio, e essa rede de caseína aprisiona os demais, eu vou até voltar um pouquinho aqui, essa rede de caseína aprisiona os demais componentes do leite, os glóbulos de gordura, e tudo que a gente está vendo transparente aqui é a umidade do queijo. Então, ao formar essa rede de caseína aqui, você aprisiona os demais constituintes. Tá? O vídeo vai mostrar agora o que acontece quando a gente usa uma enzima que não é tão específica. Além de cortar a capa caseína, ela promove perdas de frações proteicas no soro. E olha, a nossa rede fica mais fraca e você tem perda de gordura no soro. Você tem glóbulos escapando, né? Você tem menos proteína, menos gordura, acaba aproveitando menos sólidos. Né? Nós vamos ver já lado a lado aqui as duas enzimas funcionando ao mesmo tempo. E vocês vão ver com a quimosina de terceira geração a micela de caseína intacta, e aqui você tem algumas perdas. Importante dizer que essas perdas não são aqueles finos que a gente vê no tanque, não. Isso é a nível molecular, isso a gente não vê a olho nu. Né? O que a gente percebe a olho nu é que esse soro é um soro mais turvo, né, mais esbranquiçado, e esse é um soro mais límpido, né, mais esverdeado, tá bom? Eu vou pular agora, que vai falar que o Kaimax Supreme é maravilhoso, perfeito, é mesmo, mas a gente não precisa mostrar isso aqui, que a gente está falando de parte técnica. Uma provocação, antes de falar um pouquinho sobre esse slide, eu sou muito fã de Fórmula 1, queria compartilhar isso aqui com vocês há 15 segundos. Perdão. Bom, para falar um pouquinho, eu trouxe esse vídeo para provocar e falar um pouquinho sobre eficiência. Né? Na década de 90, que é quando acontece esse pit stop aqui, você dizer que você trocava 4 pneus de um carro em 8 segundos era uma grande coisa. Isso continua sendo uma grande coisa até hoje. Porém, no mundo moderno, se você não fizer isso em 3 segundos, você está ultrapassado. Né? E isso acontece com as nossas queridas gerações de quimosina. Né? Nós gostamos muito da quimosina bovina, ela foi um marco à sua época, né? Na década de 90, final da década de 90, quando ela foi lançada, isso foi revolucionário, isso foi lançado pela Christian Hansen, mas, lamentavelmente, ou graças a Deus, né, hoje a gente já tem coisa mais eficiente, que é a quimosina de camelo, tá? Como diria o Mário Sérgio Cortella, quimosina bovina não está obsoleta, mas está completamente ultrapassada em termos de eficiência. E quanto custa, então, usar um coagulante errado para o rendimento de queijos? Tá? Para uma fábrica de 70 mil,
se eu tenho um rendimento aqui com a quimosina de segunda geração de 11 toneladas, 532 quilos, né, baseado nesses rendimentos que eu mostrei para vocês aqui, se a gente passar de quimosina de camelo para quimosina bovina aqui, quanto que eu perco? Eu perco 168 quilos de queijo, que no final vai me dar um déficit por dia, já descontando o que a quimosina de camelo custa mais, um déficit de R$ 1.848 por dia, ou ainda R$ 55 mil por mês. A conta aqui é uma perda de mais ou menos R$ 800 para cada 1.000 litros de leite. E se eu despencar, então, da terceira geração de quimosina para a primeira geração de quimosina, quanto eu vou perder? Eu vou perder 303 quilos. Quando eu desconto já o que essa quimosina de terceira geração custa mais no mercado, eu tenho um déficit dia de R$ 3.504, ou ainda R$ 105 mil num mês inteiro aí de testes de uma fábrica com 70 mil litros. Tá? Nossa conclusão é, se você ganhasse de presente quimosina bovina de primeira geração, dado mesmo, você ganhou lá, chegou lá 100 litros para você de presente, e deixasse de comprar a quimosina de camelo de terceira geração, esse presente te daria um prejuízo de R$ 2.600 por dia nos volumes e preços do exemplo acima. Quando isso é verdade? Isso é verdade quando eu tenho o mesmo leite, o mesmo processo e vario apenas o coagulante. Eu sempre vou ter mais queijo com as quimosinas de terceira geração e menos queijos com outro coagulante qualquer. Se eu tenho também um cenário aqui, ó, de leite ruim, o que é leite ruim? É leite com proteína baixa, é leite com célula somática alta, coletado com 72 horas até mais, né? Se eu tenho leite ruim, processo correto e quimosina de terceira geração, eu vou ter mais queijo do que esse mesmo leite ruim, desde que ele seja ruim igual, né? Com processo correto e outro coagulante. Então, sempre será verdade quando eu conseguir isolar na fábrica as demais variáveis que impactam no rendimento. E quando isso pode não ser verdade? Quando eu começo a embolar essas variáveis. Por exemplo, leite excelente, processo excelente e outro coagulante qualquer. Por exemplo, a quimosina bovina da Chr. Hansen, um Kaimax extra aqui, né? Versus um leite bom, mas um erro de processo e a quimosina de camelo. O que vai acontecer? É uma incógnita para todos nós. E mesmo aqui, né? Então, sempre a comparação de coagulante, para que ela funcione, ela tem que levar em conta o isolamento das outras variáveis. Dentro de processo, o segundo ponto que eu chamo a atenção é sobre variabilidade de umidade. Aqui nós temos um gráfico apontando lotes de mussarela, por exemplo, né, com um pico aqui de 47 de umidade, um mínimo desejado pela fábrica de 44 de umidade, o que me deu uma média de 45 de umidade. Então, eu tenho a minha umidade variando aqui de 44% a 47%. Veja que eu tenho aqui, ó, uma parte desses lotes estão abaixo do meu mínimo. Eu tenho 20% do queijo entre 43 e 44 de umidade. Uma média, a média esperada, né, pela indústria é de 45. Se eu pegar 70 mil litros por dia com rendimento de 10 litros quilo, eu teria 7 toneladas. 20% que está abaixo aqui dessas 7 toneladas, eu estou dizendo que eu tenho 1,4 toneladas com 43,5% de umidade. Se eu fizer o ajuste de umidade e jogar isso aqui para 45%, eu estou dizendo que eu já teria perdido aqui, só com esses picos aqui mais secos, 38 quilos de queijo por dia, ou ainda 0,55% de toda a produção. Então, gerenciar a variabilidade de umidade dá muita diferença de rendimento. Tá? Não podemos ter aqui, ó, esses picos. Aqui um outro raciocínio a respeito de variabilidade. Então, se além de cortar os picos, se eu achatasse essa curva, se eu levasse a minha mínima para 45, não ultrapassasse o pico de 47, por quê? Se eu tenho um pico de 47, é que os meus defeitos acontecem depois de 47. Então, o que eu tenho que manter não é a média, o que eu tenho que manter é o pico. Se eu levanto aqui a minha linha de corte inferior e mantenho os meus lotes aqui entre 45 e 47, eu naturalmente levo a média de 45 para 46% de umidade,
sem levantar os picos. Ou seja, eu não estou deixando o queijo mais úmido, eu só estou eliminando lotes secos da minha conta. Eu só estou eliminando lotes secos. Ou seja, eu não estou fazendo lotes mais úmidos. Então, com a redução da variabilidade de umidade, eu consigo levar a média de 45 para 46. E isso, quanto representa isso? Deslocar a média de 45 para 46, nesse mesmo exemplo, uma fábrica de 7 toneladas dia, dá 130 quilos de queijo a mais, ou 1,85%, um ganho de R$2.000 por dia, com o queijo a R$16, um simples uso estatístico e laboratório, né, processo aqui. E como é que eu faço, né, para diminuir a variabilidade da umidade? Padronização do leite, né, gordura em função da caseína, padronização de pH na coagulação, padrão de firmeza no corte da coalhada, padronização da cinética de fermentação, né, principalmente aqui no caso de mussarela, o tempo de fermentação lá, depois que a gente desce do tanque, é determinante aqui para retenção ou não de umidade no queijo. Pequenos atrasos na fermentação causam um ressecamento de queijo muito grande. Padronização de processamento no tanque, informagem, prensa e maturação. Aqui eu chamo atenção para os processos de queijo Minas Frescal, né? A gente precisa fazer isso em tanques pequenos e ser muito eficiente aqui na informagem, porque a gente tem um gap natural já da primeira forma para a última forma, né? Dependendo, e se a gente demora muito a informar, esse gap vai aumentando. Abordagem de pontos específicos para cada tipo de queijo, né? Se a gente for falar amplamente sobre como controlar a variabilidade de umidade, esse papo vai longe, esse é um papo extra aí para um outro momento. Uma outra pergunta e é possível aumentar o pico? Eu falei para vocês lá no slide lá atrás que a gente não estava aumentando o pico, mas é possível aumentar o pico de umidade se eu quiser? A resposta é depende, tá? Se você tem, né, ali está representando ali, eu passaria a minha média para 47, o meu pico para 48. Se você tem leite com qualidade microbiológica que suporte isso, se você tem um coagulante com menor efeito proteolítico, aqui ó, a terceira geração de quimosina, coeficiente CP de 80. Se você tem inovações em cultivos e processos, você já tem cultivos hoje, né, dentro da linha da Christiansen, por exemplo, capaz de produzir CPS, que retém umidade na parede celular das bactérias. Essa água não está livre para os processos bioquímicos, e no frigir dos ovos, você tem aí um queijo associado com sinergia ao nome do produto, né, desse termófilo, associado com quimosina de terceira geração, você tem um queijo com 1 ponto percentual a mais de umidade, com a mesma firmeza de um queijo convencional, por exemplo. Então, você tem inovações em cultivos e processos aí para alcançar esse levantamento do pico e gestão de dados, né? Eu não tenho condição de conversar se é possível aumentar o pico ou não, se eu não tenho dados robustos, estruturados, compilados para tomada de decisão. Resumindo aqui o nosso impacto de ingredientes, estou colocando aqui que o coagulante vai impactar 0,2, estou considerando o que para usar esse 0,2? Uma quimosina de bovina versus a última geração, né, uma quimosina de camelo de terceira geração, estou deixando barato aqui por 0,2. Variabilidade de umidade, 0,18, aumento do pico de umidade, 0,18, então eu posso ter um ganho total de 570 gramas de queijo para cada 100 litros, aplicando 1, 2, 3 variáveis de processo, tá? Isso significa, para uma fábrica de 70 mil litros, 400 quilos de queijo dia. Um resuminho dos pontos. Imprescindível o monitoramento de parâmetros como proteínas, células somáticas, gordura e contaminantes. Compra logística de leite é determinante e estratégico para qualquer laticínio. Devemos mensurar o rendimento não apenas como resultado final, mas o caminho percorrido. Perdas, pequenas diferenças na escolha de um ingrediente ou processo acarretam em grandes diferenças na rentabilidade. Gerenciar a variabilidade de umidade nos queijos e variáveis tratadas aqui isoladamente se potencializam no conjunto, como, por exemplo, um coagulante com alto CP, baixa variabilidade de umidade e eu consigo aumentar o pico de umidade. Tempo de coleta reduzido, número de psicotróficos reduzidos,
E aqui um fator que eu nem abordei, mas quando a gente deixa o leite mais tempo refrigerado, a gente tem mais solubilização de beta-caseína e mais perda de rendimento ainda. Aplique Pareto neste webinar. Afinal, você não pode mover o mundo de uma vez. Então, se a gente tiver que escolher aqui, de tudo que eu falei até agora, o que vai mudar o rendimento da sua fábrica, assim, da noite para o dia, com menos esforço e mais resultado, aumente a frequência de coleta, para não ter leite com mais de 48 horas na fábrica, e garanta 4 graus no armazenamento nas fazendas e no silo da empresa. Esquece, a gente fala que absorve-se muito pouco do que houve. Absorva isso. Use quimosina de terceira geração. Gerencie a umidade. Gerencie dados de rendimento. Se você fizer só essas medidas, você vai ter uma transformação do rendimento de fabricação na sua fábrica. Para finalizar a minha parte, já vou passar a palavra para o Pedro, não perca de vista quais são as suas prioridades. O resto, por mais que pareça importante, será sempre o resto. Se não eu, quem? Se não agora, quando? Bom, obrigado por vocês terem me escutado aí até agora. A internet traz um ritmo um pouquinho diferente, né? A gente está tentando fazer com que não fique muito monótono para quem está na frente do computador, um pouquinho mais acelerado. E eu vou sair agora, Pedro, e a palavra está contigo. Muito obrigado, Rômulo. Obrigada, O Rômulo continua aí com a gente. Ele vai falar alguns pontos aqui e vai responder as perguntas no final também. E aí, pegando justamente esse ponto dele, de momento aí, né, eu fui buscar essa citação do Einstein aqui, que os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos pelo mesmo nível de pensamento em que estávamos quando criamos. Isso vai muito aquilo ali que ele mostrou um pouco da quimosina também. E aí, se a gente for analisar o momento atual, mais do que nunca, ele é complexo, né? Recentemente, a gente teve um momento aí que impactou muitos laticínios também, que foram a greve dos caminhoneiros. Infelizmente, vários produtores tiveram que jogar leite fora, vários laticínios não conseguiram escoar a produção. Então, esses momentos acabam pressionando muito os laticínios, né? E se não bastasse esse momento, quando a gente estava recuperando dele, vem esse novo, né? Que está sendo muito difícil para os laticínios também, onde os laticínios têm que procurar se reinventar, né? Entender qual que é a necessidade do consumidor, entender como que o mercado está reagindo, entender as características que pode melhorar para, de fato, conseguir ajustar a sua produção e ser mais competitivo no mercado. E, utilizando uma outra citação aqui do Einstein, que é que se os fatos não se encaixam na teoria, modifique os fatos. E quando ele está falando de fato aqui, ele está falando daqueles fatos que exemplificam e correlacionam com a minha complexidade de fabricação de um queijo, né? Não há simplesmente a teoria, mas de fato o que está acontecendo dentro do meu laticínio. O laticínios hoje ele monitora mais ou menos 140 variáveis do processo. Pequenas variações aqui vão se desdobrando para as outras variáveis até chegar num problema lá no final de qualidade ou de rendimento do produto. E aí os laticínios já medem muitas informações, né? Monitoram muitas coisas. Porém, essa gestão acaba ficando no papel. E quando você precisa acessar essas informações para tomar a decisão, para achatar aquela curva de umidade, que seja, é de difícil acesso. A gente gasta muito tempo organizando essas informações para, a partir daí, começar a analisar elas. E aí, no meio desse mundo de informação, será que, de fato, nós estamos respondendo aos fatos da nossa produção? A gente está conseguindo ter um conjunto de dados que tenham as informações verídicas da realidade da minha fabricação? Como que eu faço esse gerenciamento do rendimento que o Rômulo estava falando ali, que é a alavanca, tanto para o rendimento teórico quanto para o rendimento técnico, econômico? Então, é isso que eu vou tentar responder um pouquinho aqui agora. E a gente vai tentar, na prática, mostrar como que é uma gestão de rendimento e controle de cifras de transições e de rendimento ajustado dia a dia.
Então aqui eu vou fazer toda a minha apresentação em cima do iTrack, que é o sistema que a gente está acostumado a trabalhar. E qualquer dúvida vocês vão mandando aí também que a gente vai respondendo. Então, beleza. Primeiramente aqui, nós vamos analisar 4 tanques de mussarela, 4 lotes de mussarela. Isso aqui que vocês estão vendo, cada coluna é o meu rendimento da mussarela, o rendimento de embalagem. Então, a gente consegue ver aqui que meu rendimento de embalagem variou de 9,54 até o melhor aqui, que foi 9,45. Olhando assim, somente o rendimento de embalagem, eu acredito que meu processo está padronizado. Meu rendimento variou muito pouco. Fico satisfeito. Será que é isso mesmo? Quando a gente já coloca o rendimento ajustado aqui, de fato a gente viu que a realidade mudou um pouco. A gente começa a ver que meu rendimento variou de 9,77 até 9,27. E de fato aqui a gente tem uma variação significativa. Meu processo não estava tão ajustado assim. Eu estou perdendo aqui basicamente 0,5, estou gastando mais 0,5 litros de leite para cada quilo produzido. E aí eu chamo a atenção aqui para, quando a gente está fazendo uma análise simplesmente para o meu rendimento de embalagem, meu rendimento econômico, a gente está limitando essa análise. Por quê? Porque a gente não está levando em consideração a composição final do queijo. Se a gente olhar aqui como que estava a minha umidade, a gente consegue ver que ela variou bastante nesses lotes. E ao considerar essa variação de umidade, a gente consegue ver que esse lote M4 128, ele tinha um potencial de produzir 10 quilos a mais, que é justamente isso aqui que o sistema está informando para a gente, que a gente teve uma diferença de produção de menos 10 quilos. Eu tinha qualidade de leite aqui para fazer 10 quilos a mais. Isso. E se nós observarmos aí essa não conformidade de umidade, né, e entrarmos aí na não conformidade desse segundo lote que a gente identificou, que a gente teve uma umidade maior, quando a gente analisa o sistema, a gente já consegue identificar e visualizar aqui que a gente teve uma umidade acima do padrão e um OMD também acima do padrão. E quando a gente está falando aí de umidade em queijo, a gente precisa ficar muito atento, não só pela classificação técnica dos produtos, mas quanto às funcionalidades que, nesse caso, a mussarela precisaria ter. E se a gente aumentar a umidade, sim, a gente vai ter rendimentos melhores, mas a gente tem que atentar que esse aumento também vai afetar diretamente as características do meu produto. No caso de mussarela, as funcionalidades de derretimento, fatiamento, separação de gordura. E muitas das causas que a gente encontra em queijo estão relacionadas com não conformidade de umidade, né? E aí a gente tem uma balança dentro do laticínios que pesa de um lado o rendimento e do outro lado está pesando a qualidade. E para a gente focar em ter maior competitividade dentro dos nossos laticínios, a gente precisa encontrar equilíbrio dessa balança. E aí a gente precisa, de fato, analisar os dados que a gente tem do processo, da nossa matéria-prima e das características finais que a gente deseja que o produto tenha, para, enfim, encontrar um equilíbrio consciente aí dessa balança de rendimento e qualidade, que é o que a gente consegue visualizar com os dados, né? Beleza. Vamos fazer uma segunda análise aqui agora, que é ver também a minha matéria-prima, né? Será que ela interferiu também nesse meu rendimento? Então, vamos olhar para esses mesmos 4 lotes aqui. Eu vou adicionar 2 linhas aqui agora. Essa primeira que apareceu é a gordura minha, que eu vi que ela foi padronizada para as mussarelas aqui. E a proteína. Vou até tirar a gordura para ficar mais fácil da gente ver, né? Então, a gente está vendo aqui que minha proteína, ela estava 3,10 no primeiro lote, ela caiu um pouquinho para 3 no segundo e subiu para 3,20 nos próximos 2.
a gente consegue ver que minha proteína variou e que meu rendimento econômico não variou tanto assim. Mas vamos analisar a cifra de transição desses lotes. Vamos ver aqui como que foi a cifra de transição da minha gordura. Se a gente olhar aqui, ela foi 88,85 no primeiro, 88,59 no segundo, 90,23 no terceiro e 91,56 no quarto. Se a gente analisar as curvas, a gente consegue ver que o meu aproveitamento de gordura foi exatamente, teve a mesma variação que essa minha variação de proteína. Na prática, isso mostra, como o Rômulo mostrou e falou ali atrás também, que existem produtores que nos fazem pagar para trabalhar, que é esse aqui, e existem produtores que nos fazem poder pagar mais por ele. São aqueles bons produtores que a gente fala, né? Isso. E se a gente... e com isso, a gente vê que realmente é muito importante, né, conhecer essa composição inicial da nossa matéria-prima e como que a gente pode maximizar, analisando as cifras de transição, como é que a gente pode maximizar o aproveitamento destes constituintes. Quando a gente analisa as cifras de transição, a gente consegue ver exatamente como foi a nossa transferência, né, de cada componente aí do leite para o queijo, e se a gente teve esse máximo aproveitamento dos solos. Com isso, a gente consegue também medir onde que a gente está tendo lucro ou prejuízo, onde que a gente está deixando de aproveitar. E se a gente está maximizando esse aproveitamento da matéria-prima e do processo, que é o nosso objetivo para melhorar essa nossa eficiência produtiva e os números que a gente tem em laticínios úteis. Ótimo. E aí, agora vamos analisar, eu chamo a atenção para somente o lote 3 e o 4 aqui agora. Uhum. Se eles utilizaram o mesmo leite, por que meu rendimento teórico variou tanto? Meu processo ele é o mesmo há 10 anos, ele não varia muito. O leite tem esses mistérios, né? Na verdade, aqui a gente vê aquela complexidade da produção, né? É quando a gente começa a colocar muitas variáveis na análise, é quando a gente perde algumas linhas de raciocínio e não conseguimos estruturar muito bem esses dados para chegar na causa raiz do problema. Mas aí é exatamente nesse momento onde a gente tem que torturar um pouquinho meus dados de fabricação para ver o que ele vai confessar para a gente. Por exemplo, vamos analisar aqui agora também minha cifra de transição de extrato seco total. Essa aqui. Para o mesmo leite, a gente consegue ver que a cifra de transição para o lote M03 foi 45,60 e para o lote 04 foi 47,29. Beleza. Vamos ver agora como que estavam as não conformidades desse lote aqui, que minha cifra de transição foi pior. Opa, achei uma temperatura, uma não conformidade aqui na temperatura da massa. Ela ficou em 63 e o máximo deveria ser 60. Lilian, o que isso pode impactar na nossa produção aí? Então, quando a gente visualiza essa não conformidade de temperatura, já nos leva a entender que esse lote de mussarela, ele pode ter perdido, sim, mais gordura, né, na água de filagem, consequentemente, aí foi perda de sólidos. Então, essa perda pode explicar essa cifra de transição que a gente teve pior nesse lote. E se a gente visualizar aí também, a gente está vendo que essa temperatura maior também, ela ajuda essa massa a absorver mais água de filagem, que também fez com que esse lote, que a gente pode observar aí, teve uma umidade também acima do padrão. E essa umidade foi o que pode ter mascarado o nosso problema inicial lá de rendimento. Isso. E a gente consegue, de fato, confirmar aqui
que a umidade do 3 estava significativamente mais alta do que do 4. Isso. Mas beleza. Será que eu tive alguma não conformidade do processo aqui nesse lote 4 também? Vamos analisar um pouquinho também as não conformidades dele. Ao analisar as não conformidades, a gente vê uma não conformidade aqui no tempo de fermentação dele, que teve 1h35 e o valor máximo deveria ser 1h25. O que isso aí pode impactar, Lilian? Então, esse tempo maior de fermentação, esse atraso de fermentação, pode ter causado aí um ressecamento maior na massa, consequentemente, né, uma perda de umidade, que é como a gente pode também identificar aí nas não conformidades que a gente teve uma umidade abaixo do padrão, que é possível a gente identificar tanto aí nas não conformidades quanto lá no gráfico que você estava mostrando. Exatamente, que é o que a gente pode ver aqui, de fato, que a gente teve um queijo mais seco nesse lote 4 e corrobora aquele dado que a gente passou aqui, que de fato eu produzi 10 quilos a menos. Isso. Um potencial grande que deixou de ser aproveitado aí nesse lote 4, né? Beleza. E nós fizemos uma análise aqui, onde a gente estava utilizando a mesma matéria-prima, né? Agora vamos chamar a atenção aqui para o lote 2, teve uma matéria-prima com uma proteína de 3%, e o 3 teve uma proteína de 3,2%. Vamos analisar aqui como estava a minha cifra de transição de extrato seco desengordurado agora, que é essa linha roxa que apareceu aqui. Eu consigo ver que mesmo com um percentual de proteína pior, meu lote M02 aqui teve uma cifra de transição de extrato seco desengordurado bem próximo do meu lote 03, que tinha 0,2% a mais de proteína. Isso. E como o Rômulo já mostrou muito bem, entre tantas continhas lá, proteína é dinheiro, né? E aí o sistema nos ajudou a ver que ela não foi tão bem aproveitada nesse lote 3 quando comparado com o lote 2. E é extremamente importante a gente conhecer bem esses pilares da nossa fabricação, assim como o Rômulo também detalhou muito bem todos aqueles pilares que a gente precisa conhecer, que envolve composição de leite, composição do queijo e todas as eficiências do processo. Quando a gente fala de processo, envolve também equipamento e uso de ingredientes corretos, né? O que a gente tem de matéria-prima para utilizar. E aí, quando a gente tem um histórico de dados também, dessas cifras de transição, a gente consegue ter as nossas contas ajustadas por uma questão de competitividade também, e assim a gente saber identificar onde que a gente está tendo lucro, prejuízo, deixando de aproveitar, igual nesse caso, a gente viu que com leite com 0,2% a mais de proteína, a gente não teve uma boa cifra de transição de extrato seco desengordurado, ou seja, a gente deixou, perdeu um potencial produtivo aí. Então, ter acesso a esses dados, analisar bem o histórico desses dados, potencializa a nossa tomada de decisão também, saber aonde que a gente tem que tomar decisões mais efetivas, né? Então, e até mesmo a exigência do meu processo, né, Lili? Que eu consigo ter um histórico de como que minha fábrica vem aproveitando isso. Então, eu sei exatamente a capacidade dela, né, um potencial dela. Com certeza, a gente deixa de melhorar a nossa eficiência produtiva quando a gente não visualiza onde que estão esses gargalos, assim como o sistema permitiu a gente enxergar aqui. Ótimo. E agora, vamos voltar àquela historinha do Rômulo lá, do Fernando e do Carlos. Aqui, nesse gráfico agora, eu estou analisando meu rendimento médio por dia. Então, eu sei que nesse dia 10 de maio, eu só fiz produções com leite do Fernando e do Carlos. Se eu for analisar aqui, eu consigo ver que meu rendimento de embalagem, meu rendimento ajustado,
eles tiveram uma variação significativa. E o valor bruto aqui também, ele está até um pouco mais alto. Ao analisar aqui, eu posso identificar que esse não foi um dia bom de fabricação e penalizar tanto o Fernando quanto o Carlos por isso. Mas vamos ver um pouquinho mais aqui, vamos analisar esse rendimento para cada linha. Vamos ver como que eles estavam aqui, né? Então aqui, nós estamos vendo o meu rendimento do Carlos, e aqui eu trouxe todas as variações, as cifras de transição dele também, de gordura, o coeficiente GL, meu rendimento de embalagem, minha cifra de transição do extrato seco total, do extrato seco engordurado e meu rendimento ajustado. Se eu analisar somente a linha do Carlos, eu vejo que o desempenho foi excelente. Mas quando eu venho para analisar para a do Fernando, eu vejo que todas as minhas cifras caíram e meu rendimento piorou. E beleza. Será que a minha qualidade do leite explica, então? Vamos ver aqui no sistema se, de fato, o que foi lançado de qualidade do leite me fala alguma coisa. Vamos ver como é que estava o leite do Fernando aqui nesse dia. De fato, a gente consegue ver duas não conformidades aqui do leite, que é o CCS, com 750, e o tempo de coleta, com 72 horas. Isso. E como o Rômulo já falou muito bem, né, como essas duas variáveis impactam, a gente sabe aí que CCS vai estar sempre relacionado negativamente, essa alta CCS, com qualidade de leite cru, e que uma das alterações que essa alta CCS causa é a diminuição, né, do teor de caseína, e que além de afetar muito o rendimento, ela afeta as características organolétricas e de textura do produto. E a outra variável aí que foi esse tempo maior de coleta, que também vai impactar na nossa composição fisicoquímica e principalmente microbiológica da nossa matéria-prima e do produto final também, né? Que está relacionada aí com uma piora de rendimento e sem contar na qualidade final do produto. E então, aí eu chamo a atenção aqui também para que quando eu consigo ver exatamente como que estava a qualidade do meu leite, de fato eu consigo fazer aquilo que o Rômulo explicou ali atrás, que é, se for leite de qualidade, eu consigo trabalhar com umidades mais altas, que não vai impactar a qualidade dele. Então, de fato, eu já tenho informação suficiente para agir na minha produção instantaneamente e conseguir um resultado melhor. Com certeza. Não, é muito importante a gente entender o quanto que esses fatores, eles estão afetando a nossa produção e o nosso rendimento. Isso vai até justificar um aproveitamento de um leite dentro da fábrica, aí vai permitir a gente selecionar linhas de leite, onde que a gente pode ter uma maior otimização do nosso processo fabril. E a gente tem isso quando a gente conhece, tem uma fácil visualização e a gente conhece os nossos dados, né? Isso. E é justamente isso que a gente traz aqui, né? A gente fala que os dados são muito importantes, porém eles não são suficientes, né? A gente tem que ir caminhando com esses dados, a gente tem que pegar esses dados e transformando em informações da nossa fábrica e de fato, tornar essas informações em sabedoria de toda a nossa equipe. Que aí sim, quando eu começar a colocar valor nos dados, chegando em sabedoria, que de fato eu vou conseguir atingir a minha eficiência. E quando a gente está falando desse ganho de eficiência, não é simplesmente ferramenta, não é simplesmente dados, qualidade do meu processo produtivo. A gente está falando muito também de pessoas qualificadas e munidas com informação e com sistemas que ajudam elas na tomada de decisão. Então, a gente está falando a gente tem que potencializar esses profissionais fantásticos que a gente tem do laticínios para eles conseguirem tomar decisões baseadas em dados e que, de fato, gerem resultado e ganho de eficiência para os laticínios. Isso. E é justamente nesse ponto de ganho de eficiência para os laticínios que entra o iTrack e a LaTeC. Eu vou convidar o Rômulo para voltar aqui um pouquinho também, que de fato é onde a gente está apresentando
a parceria iTrek e LaTeX. Como nós queremos ser as alavancas para impulsionar os laticínios a, de fato, chegarem nessa melhoria de eficiência, a conseguirem se atualizar um pouco, agir de novas maneiras para conseguir resultados diferentes. O trabalho da LaTeX do dia a dia, os nossos técnicos, todos nós, sei lá, acho que 60%, 70% do tempo a gente está falando sobre rendimento, a gente está comprovando rendimento nas fábricas. E talvez a principal dificuldade que a gente tem hoje no cenário nacional para falar de rendimento, para efetivamente transformar isso em ganho, em melhora, é a dificuldade com dados. Né? A gente tem dados espalhados em planilha para tudo quanto é lado, né? Não se dá, muitas vezes, a importância devida, você não tem um local para compilar. Quando o Pedro apresentou para nós a ferramenta da iTrek, meu olho brilhou, falou, Pedro, eu acho que é disso que as empresas estão precisando, cara, porque quem não mede não controla, né? Então, muita informação fica difícil de cruzar, né? Nas planilhas e tal, você pega informações de laboratório, com de produção, com o outro dado de pesagem de queijo que está lá na ponta, até você conseguir reunir, de fato, as informações para ter uma leitura, um overview do que está acontecendo com o rendimento, muitas vezes você se perde no caminho. As aplicações que a gente faz de coagulante, por exemplo, né, para rendimento, a gente tem 90% do trabalho estruturando dados e 10% aplicando o produto. Né, porque não adianta a gente aplicar se a gente não tiver dados estruturados para analisar depois. Né? Então, já é uma grande dificuldade nossa que a gente vê nos trabalhos de rendimento, e quando eu vi o que o iTrek pode fazer nessa história de rendimento, eu falei, Pedro, nós precisamos estar junto nesse negócio, cara. É disso que os laticínios estão precisando. Está faltando essa chavinha aí, esse pilar de dados para apuração de rendimento. Então, nasceu aí essa ideia de fazer esse webinar sobre rendimento, e dela vai desfrutar aí uma parceria comercial entre a iTrek e LaTeX aí também, para que possa disponibilizar essa ferramenta e mostrar no dia a dia de vocês tudo que ela pode fazer com relação a cruzamento, apuração e controle de dados, né, a respeito de rendimento. A ferramenta faz muito mais do que o que o Pedro mostrou, né? A gente tem um tempo limitado, fica um pouco difícil, assim, né, numa primeira leitura, entender tudo que a ferramenta traz, mas eu já entendi um pouco e espero em breve poder disponibilizar e usá-la aí em prol do rendimento. Quero aproveitar também, quem compartilha a tela, como eu estava passando a apresentação, eu não via os comentários de vocês aí no momento que eles iam acontecendo. Queria mandar um grande abraço aí para os amigos presentes, para os nossos clientes presentes, né? O pessoal que veio acompanhando aí, que acompanhou a gente, veio nos prestigiar. Espero que a gente tenha trazido um pouco de informação relevante aí para vocês. Exatamente, Rômulo. A gente teve uma média aí de 115 participantes. A gente agradece muito a participação de cada um de vocês. Nós estamos aqui, tudo que nós fazemos, de fato, é para gerar uma melhor experiência, um melhor serviço para vocês. E aí, agora, a gente vai abrir aqui também para perguntas e respostas. E aqui tem todo o contato meu, da Lilian, do Rômulo e do Arthur também, que eles vão suportar todas as dúvidas, se quiserem ver mais informações sobre ingrediente, mais informações sobre o iTrek. Essas pessoas estarão 100% disponíveis também para ajudá-los. E aí, de fato, agora a gente vai responder as perguntas. A gente está chegando também no nosso horário, mas a gente tem a capacidade de extrapolar um pouquinho esse horário e ficar aqui respondendo as perguntas que forem surgindo. Então, quem está participando aí pode ficar à vontade também e continuar mandando suas dúvidas, que a gente vai interagindo bastante aqui ainda. Vamos dizer, a apresentação oficial acabou aqui e a gente abre aí um tempo extra para responder um pouquinho de perguntas que apareceram. E as que não forem possíveis responderem aqui também, por causa do horário, a gente vai estar entrando em contato, respondendo todas as dúvidas e colocando à disposição aí também para quem quiser conhecer mais sobre os ingredientes e a ferramenta, né, nós entraremos em contato também.
que tem de pergunta aí, Arthur, para nós? Bom, a gente tem uma pergunta do William, que eu achei muito legal, muito interessante. E ele fala que tem algumas informações para fazer a produção do queijo mussarela. E no caso, ele envia o leite para produção com 3% de gordura. Não tem no laboratório dele um analisador de proteína, mas ele obtém um queijo com em torno de 22% de gordura e 44% de umidade. Gostaria de saber como eu procedo para aumentar minha umidade para 48% a 50% e manter a gordura do produto final melhor, né? Se tem um caminho simples e objetivo para isso, ou precisaria de um estudo mais aprofundado para buscar esses parâmetros. Tá. William, eu gostaria de dizer que sim, cara, mas a gente precisa efetivamente de um pouco mais de dados, né, para saber o que está exatamente acontecendo. Eu vou te falar o que eu tenho de leitura, assim, a grosso modo, talvez isso possa te ajudar. Você falou, Arthur, que ele tem 3 de gordura no leite, quanto na massa? 22% de gordura. Eu não sei qual é o seu rendimento litro-quilo, mas de cabeça já dá para saber que a sua cifra de transação de gordura está aí abaixo de 80%. Então, realmente, a princípio, tá? Eu não sei, para fazer essa cifra, eu precisaria saber quantos quilos de leite para quantos quilos de massa, mas para os dados médicos que a gente trabalha no dia a dia, aponta aí, provavelmente você tem uma perda, assim, de gordura aí, que provavelmente está sendo levada para o soro. Esse produto é mussarela? O que é massa? Mussarela. Queijo mussarela. Bom, essa perda de gordura, ela pode estar acontecendo tanto no tanque de fabricação, né, uma perda no soro, e quanto pode estar acontecendo lá na água de filagem, como a Lilian mostrou aí um exemplo de um lote, por exemplo, que tudo indicava que estava perdendo muita gordura na água de filagem. Não é uma cifra esperada para queijo mussarela. De fato, existe alguma coisa a ser corrigida aí. Ele pergunta também se dá para aumentar a umidade, né? Ele quer aumentar a umidade para 48 a 50, né? Ele perguntou se consegue fazer isso objetivamente. Mais uma vez, eu gostaria de responder que sim, mas qualquer aumento de umidade sem entender profundamente as outras variáveis no entorno é uma irresponsabilidade, é te entregar uma ilusão aí e que pode virar um problema futuro. A gente precisaria entender mesmo a composição do queijo como um todo, as suas médias, como é que está a microbiologia do leite, como é que está a sua mussarela hoje, o que ela atende, o que ela não atende, tipo de cultivo que você usa, se o seu coalho tem poder mais ou menos proteolítico. Então, aí sim, envolve inúmeras variáveis que a gente precisa analisar isoladamente, corrigir, como o Pedro disse. Como é que é aquela citação que você colocou, Pedro, do Einstein? Se a prática não bate com a teoria, muda a prática? Como é que é? Isso. Se os fatos não batem com a teoria, mude os fatos, né? Isso. São muitas variáveis do processo aí, nesse caso, né? Mussarela está envolvendo desde lá pontos da coagulação, a gente tem a etapa de fermentação, que são inúmeras variáveis aí que a gente tem que controlar, tem a etapa de filagem, que acontecem muitas perdas também, então, entender as variáveis do processo dele, para ver onde que a gente poderia atuar. É preciso monitorar essas variáveis também. Arthur, o William está em que estado aí do Brasil? O William está em São Paulo. Ótimo, William. Então tem uma boa notícia para você, cara. Embora eu não possa te dar um caminho objetivo, né? Assim, muda a chave A para a chave B e resolve, eu posso me comprometer com você assim que nós saímos dessa condição de quarentena, né? Os nossos técnicos não estão viajando nesse momento, estamos todos trabalhando de casa, mas assim que isso for revertido, se for da sua vontade, nós vamos aí na sua fábrica e vamos diagnosticar aí o seu rendimento e apontar para você o que pode ser feito para melhorá-lo, tá? É um compromisso nosso aí, nós temos todos os dados dele aí, né, no cadastro, tudo. Temos sim, já tem contato já, ele foi um que respondeu o meu convite, eu acho. Então tá ótimo, então já é de casa. Já sim. Então, que bom, William. Eu devia ter ido lá, né, bicho? Tá, a gente tem mais duas perguntas. Uma primeira sobre eficiência e depois sobre o iTrack. Eu vou fazer primeiro sobre essa questão
do rendimento, depois eu faço a pergunta para o Pedro do iTrack. Ok. Thales Rocha, se não me engano, queria mandar um abraço para o Thales Rocha, que ele cresceu comigo lá em Juiz de Fora, então é de casa também. Boa tarde, quais são os principais desafios para se implantar essa eficiência no rendimento? Quais são os desafios aí para implantar uma eficiência aí? Olha, cada um tem um ponto de vista sobre isso, né? Eu, honestamente, acho que o grande desafio do rendimento é que a gente se perde no meio de tantas variáveis. Elas atuam, a gente tratou aqui no campo teórico isoladamente, mas elas acabam atuando em conjunto na fabricação de queijos, né? A gente não tem cada variável isolada, elas são misturadas e, ao mesmo tempo, atuando ali. Então, eu acho que a organização de dados, por isso que meu olho brilhou quando o Pedro mostrou o iTrack, eu acho que a organização de dados e poder analisar, de fato, esses dados é um primeiro começo, porque eu acredito que a gente não toma as decisões porque a gente não tem uma leitura clara sobre elas. Por exemplo, um laticínio que tem uma leitura clara, que quando ele recebe leite de 72 horas, o rendimento dele abaixa em 5% ao coletar a 48 horas, esse cara já estava coletando com 48 horas há muito tempo. Entendeu? Por que ele não está? Porque ele é burro, porque ele é doido? Não, é porque ele não tem dados claros na prática para mostrar isso para ele. Né? Então, e muitas vezes aí, né, Rômulo, a gente tem uma janela de oportunidade, né? Que assim, não é simplesmente ter o dado, é você ter o dado no momento exato para você conseguir agir, adequar o seu processo ali para aproveitar essa informação, né? Verdade, você está falando de delay, né? Aí o delay exatamente. A gente acaba fazendo estudos de rendimento aí mensal, mas na verdade as verdades nos laticínios, né? A gente não pode, a verdade nos laticínios quase não dura, né? Hoje meu leite está de um jeito, amanhã ele está de outro, e a gente tem que ir adequando a produção com essa realidade de matéria-prima e do processo que a gente está tendo, né? Isso. E aí não é só ter dados também, né? Como a gente adquire esses dados também. Em que momentos a gente está adquirindo os dados, se eles são confiáveis, como que a gente está medindo o nosso volume. A gente precisa dos dados, mas que eles têm que ser fidedignos à nossa realidade para que a gente consiga analisá-los, né? E enfatizando aqui também, né, é aquele tripé que a gente fala muito, né? Eu, o Rômulo e Lilian, a gente conversou muito disso, que são pessoas, ferramentas e dados bons de laboratório. Isso. Exatamente. Então, é possível, sim, melhorar a eficiência de processo e rendimento com dados. Então, sabendo onde coletar esses dados, quais dados analisar, ter uma ferramenta que ajude, né, a analisar esses dados e confrontar eles com a realidade, sabendo que eles são dados fidedignos com a realidade, para poder ajudar a gente a tomar decisões mais efetivas mesmo, mais assertivas. E complementando só o que eu estava dizendo, eu acho também, Thales, que a gente compra as brigas erradas, sabe, cara? A gente tem muita coisa interferindo no rendimento ao mesmo tempo, grandes coisas que interferem e são de fácil resolução, não são resolvidas, e às vezes pequenas coisas que não fazem tanta diferença assim, são exaustivamente discutidas dentro do laticínio, né? Por exemplo, a cobrança do queijeiro. Nossos queijeiros são maravilhosos, eles normalmente são artesãos dos queijos. E o cara tá achando que a perda de rendimento dele lá é a culpa do queijeiro. E ele coleta leite com 72 horas, ele tem 20 milhões de psicotróficos. Então, eu acho que comprar as brigas erradas também está aí nesse pacote de por que a gente não consegue melhorar o rendimento. Isso. Muito bom. Ótimo. Temos mais duas perguntas aqui. As perguntas estão aparecendo. Essa é para o Pedro e para a Lilian. Uma pergunta é do Leonardo. Né? Como faço para colocar em prática na empresa esse sistema iTrack? Entender um pouco mais. E também tem uma pergunta do Vinícius que eu acho que pode entrar em acordo aí com a do Leonardo, que é sobre como funcionam os pacotes. Ah, legal.
Eu acho que eu consigo explicar as duas juntas. Basicamente, a gente funciona com um modelo de assinatura mensal do sistema, e a gente trabalha com uma implantação, né? Então, com 2 semanas, o sistema, 2 semanas que você mandou as informações do seu processo, a gente já consegue deixar ele instalado no Laticínios de você. Por que eu falo essas informações, né? Ele é um sistema todo cadastrável para o Laticínios, então não é aquele sistema que você tem que adequar o seu fluxo ao sistema. O sistema adequa à realidade do seu Laticínios hoje. Então a gente cadastra as variáveis, as minhas não conformidades, meus produtos, meus fluxos produtivos, e a gente consegue fazer tudo isso. Então, feita a assinatura do contrato, disponibilizado os dados, com 1 semana o sistema está rodando na sua planta. Então, eu e a Lília, a gente vai pessoalmente no Laticínios, a gente fica em torno de 1 semana, e a gente sai com essa semana com a equipe treinada, e todo mundo utilizando o sistema, e depois da semana a gente continua monitorando o uso para a gente fazer alguns ajustes e ir evoluindo o uso da plataforma. Isso. E a questão dos pacotes, os pacotes são assinaturas mensais, então, são pagamentos mensais sem carência. Então, a gente de fato quer gerar resultado para os nossos clientes. Então, a gente não quer nenhum cliente insatisfeito com a gente. Se de fato não deu liga, a gente prefere cancelar o contrato. Então, a gente não cobra nenhuma carência e a gente não cobra custo de implantação também. Então, é só a mensalidade, e essa mensalidade varia de tamanho de laticínios. E quando a gente está falando de tamanho de laticínios, a gente está falando de litros por quilo. Então, essa mensalidade do software, ela é de acordo com o tamanho do seu laticínios, pagado mês a mês. Eu queria fazer na verdade, mandar um abraço aqui para o pessoal que deixou uns comentários aqui. Tem muito amigo participando, eu consegui ver alguns, por enquanto a gente está participando, você não viu o comentário. Um abraço para o Alisson, o professor Nelson, lá da Cândido Tosse, que deixou aqui, abraço da Candinha. Obrigado, professor. Há exatos 20 anos atrás, eu estava sendo cadeira e aprendendo muita coisa dessas que eu falei aqui hoje com você e com todos os professores maravilhosos que nós temos e tivemos aí no Instituto Laticínios Cândido Tostes, escola maravilhosa. O Renato, obrigado, Renato Dias, pelas congratulações aqui, pelo trabalho. Obrigado mesmo a todos os amigos que estiveram presentes. Se eu não respondi o comentário daí, é porque eu não estava vendo aqui, viu, gente? Desculpa. Mas depois a gente pode ir respondendo a todos também, né, Rô? Beleza. Também quero... Eu acho que mais perguntas não. Não tem mais perguntas. Também queria agradecer aí a presença de vários colegas e parceiros que eu vi aí, um conterrâneo, o João, meu conterrâneo, amigo de infância aí, que estava presente, nos ajudou também a compartilhar o evento, e estamos aí juntos nesse mundo do leite aí, já há algum tempo. E é isso aí. Queria agradecer a presença de todos também. Queria aproveitar o momento também para agradecer, né? A gente foi vibrando ao longo dessas semanas aí para cada inscrição no webinar, a gente gerava uma sensação boa aqui para a gente, porque de fato nós estamos muito engajados com a causa e a gente quer de fato alavancar os laticínios. Então, essa forma de contribuir aqui com o conteúdo é algo que a gente acredita que a gente pode fazer no momento. Isso. Complementarmente, também antes da gente encerrar, queria dizer que a LaTeC inaugurou recentemente um canal no YouTube com uma pegada assim, sabe? A gente inaugurou uma série de vídeos chamada Direto ao Ponto. São vídeos técnicos, mas voltados para a aplicação, tá? São vídeos técnicos com pé na fábrica, né? A gente tem algumas informações técnicas com pé na academia, as duas são muito importantes. O nosso é teoria com pé na fábrica, chama Direto ao Ponto, com algumas dicas aí para aplicação direta em laticínio. A gente já fez 2 vídeos aí, o primeiro sobre estocagem de mussarela, que ele foi lançado no início desse confinamento, ninguém sabia o que ia acontecer.
esse queijo ia ser vendido, esse queijo ia ser estocado, e um segundo sobre congelamento de queijos, tá? Logo, logo, vão ter diversos temas, aproveitem aí para mandar sugestões para a gente, de temas aí que sejam relevantes para vocês, para que a gente possa postar lá no canal. No slide anterior aí tinha as nossas redes sociais. E Pedro, conseguimos gravar, né? Sim, tá gravado, já está disponível. Acabando aqui, a gente já vai disponibilizar tanto no canal do YouTube da IHM, quanto da LATEC, e nós vamos mandar também para os inscritos que não conseguiram participar. A gente vai mandar esse link também das páginas para acessar aí. E a gente continua aqui também, né, Rômulo, Arthur e Lília. Quem for assistindo esse vídeo aqui em outros momentos, tem os nossos contatos, fiquem à vontade para mandar mensagens, dúvidas, que a gente vai ter o maior prazer para responder todos. Isis, a maior queijeira e iogurteira desse Nordeste, aí, um abraço, querida. Obrigado por ter participado com a gente, viu? Estou vendo os comentários aqui, gente. Beleza, vamos encerrar então, pessoal? Vamos encerrar então. Um agradecimento